Fala galera, aqui é o Samuel do Garra TV, Suaveira, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem compartilhado, tem curtido o nosso canal. É muito gratificante pra gente poder ter esse retorno também. Mas vamos à palavra que Deus tocou no meu coração. Abra seus ouvidos porque Deus vai falar com você. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre legado. Bom, o que eu tenho para falar para vocês hoje é sobre legado. Mas Samuel, o que é legado? Legado é quando a pessoa morre, o que ela passa para você depois da morte dela, qual é o seu testemunho. O testemunho é quando você ainda está vivo, eu acho, sei lá. Mas o legado é quando você morre e você deixa aquilo para as outras pessoas. Para falar um pouco de legado, tem que falar um pouco de morte. Então eu gostaria de compartilhar algumas experiências da minha vida também. Meu pai faleceu quando eu tinha 8 meses ou 7, alguma coisa assim. Minha mãe faleceu quando eu tinha 16 anos e minha tia saiu de campo missionário, veio cuidar da minha irmã e de mim. Só que vítima de um câncer, ela também faleceu. E foi muito complicado essa época na nossa vida, mas hoje a gente entende, eu culpei muito a Deus, mas hoje eu entendo a obra que Ele tinha para fazer, Ele já tinha completado na vida deles, e agora Ele está trabalhando comigo, com a minha irmã e com todos os nossos parentes também. Foi uma época difícil. O que eu tinha para falar para você, o que eu tenho para falar para vocês é o legado dessas pessoas na minha vida. Meu pai, apesar de eu não conhecê-lo, meu pai me sustentou até meus 21 anos com uma pensão que ele deixou, sabe? Minha mãe, cara, eu entrava no quarto, eu lembrava dela ajoelhada, orando, chorando muitas vezes, orando pela família, orando pelos seus filhos. Esses dias até uma irmã lá da igreja chegou pra mim e falou, Samuel, quando sua mãe morreu, eu quis orar por vocês. Eu até falei para Deus, Deus, eu me comprometo a orar por eles, pelo Samuel, pela Suelen. Eu me comprometo a orar por eles, mas Deus falou assim para ela, se você quiser orar, pode orar. Só que a mãe dele já deixou uma reserva de oração para eles. Então olha o legado que ela passou para mim e para minha irmã. Minha tia, cara, acho que minha tia foi o principal fator de eu fazer esse vídeo. Minha tia era missionária, minha tia era um exemplo para mim. Não que minha mãe e que meu pai não sejam, mas minha tia, ela vivia o chamado dela, tipo, da mesma maneira que eu gostaria de viver, sabe? Pô, minha tia viajou o Rio Xingu, parando nas tribos indígenas, minha tia era enfermeira, né? Então, ao invés dela ir lá e chegar já pregar a palavra de Deus, que muitas vezes não era muito legal fazer. Então, minha tia muitas vezes chegava nas tribos indígenas para ensinar as pessoas, ensinar os índios a aplicarem vacina, tá ligado? E nesse meio tempo ela falava da palavra de Deus. Ela deixou um legado para mim que até hoje eu lembro. Eu acho que eu sou um fruto dela. Eu acho que eu me converti de verdade por causa dela, porque até depois dela falecer eu escutava testemunhos de pessoas, sabe, tipo, vindo pra mim e falando, cara, sua tia falou de Jesus pra mim, eu me converti, e ela indo no hospital e ela falava de Jesus, tipo, aonde a gente estava, tipo, isso foi muito marcante pra mim. Então acho que eu sou um fruto do que minha tia fez. Então glória a Deus pela vida dessas pessoas, e não só ela, sabe, depois que Deus falou isso pra mim, eu fiquei pensando, falei, olha as pessoas da Bíblia, olha o legado que Paulo deixou. Paulo deixou cartas de Romanos até Timóteo, Tito, Filemon, até Filemon. Eu tenho que cantar a musiquinha, senão não consigo. Até Filemon, as cartas paulinas. Então até hoje essas cartas nos ensinam coisas preciosíssimas. Então olha o legado que ele deixou, olha o legado que Pedro deixou. Olha o legado que João deixou, Apocalipse, sabe? Nossa, é fantástico. E olha o legado que Jesus deixou. Quer dizer, acho que Jesus é o nosso foco de legado, sabe? Eu gostaria de perguntar pra você, qual legado você tem deixado? O legado que eu tenho deixado muitas vezes quando eu não tinha me convertido, muitas vezes era um legado de mentira, um legado de tantas outras coisas, sabe? Realmente, qual o legado que você tem deixado para as pessoas? O que você tem feito na sua vida que vai marcar a vida do seu próximo? Então a única coisa que eu tenho para falar para vocês
se vocês viverem uma vida que Jesus viveu, você já tem o seu legado pronto. O seu legado já está feito. O seu legado já está perfeito. Agora, se você não tem vivido, eu convido você a viver esse legado que Jesus deixou. A viver tão forte a vida com Deus, o relacionamento com Deus, as orações, os jejuns que Ele fez, as curas e maravilhas que Ele fez, o falar do reino de Deus. Cara, faça isso. Esse é o seu legado. O seu legado primeiramente é esse. Depois, através disso, você vai começar a ver que você vai estar tocando pessoas. Queria deixar um texto bíblico para vocês também, que é 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí depois no 8 ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Depois ele fala: levando sempre o morrer de Cristo em nós, para que a excelência do seu poder se manifeste em nosso próprio corpo. Foi Paulo que disse isso. Paulo acho que passou uma das maiores aflições, as maiores aflições que existem no ser humano, sabe? Ele foi escoteado, ele foi tantas vezes desanimado a deixar o legado que Cristo deixou para ele, mas não, ele persistiu. Ele falou: não, eu vou até o fim, porque Ele morreu e eu tenho que levar. Ele morreu e ressuscitou, e se eu levar essa morte e vida de Cristo em mim, as pessoas vão ver isso. Então esse era o legado que Paulo deixou. Foi mesmo nas tribulações, mesmo nos muitos desertos que a gente passa, mesmo nos problemas, leve o legado de Cristo. Não esqueça disso, não esqueça desse legado, entendeu? E é isso que eu tinha para falar para vocês, galera. Vivam o legado de Cristo, que Deus abençoe a sua vida, que Ele possa te abençoar muito, que você possa seguir esse legado. Amém? Não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo aqui, que vai abençoar muito a sua vida, a vida de outras pessoas. E comenta, se alguém te deixou algum legado que marcou a sua vida, tipo, se algum ente querido seu já se foi e marcou a sua vida, tipo, deixou um legado para você, comenta aqui embaixo, que essas pessoas vão realmente ler isso e vão se edificar muito, tanto eu quanto qualquer um quanto qualquer um. E é isso. Amém? Então, é nóis, Deus abençoe e siga o legado de Cristo.